Estamos aqui no 3º Congresso de Mulheres com o tema Em Busca do Milagre, com a convidada Bispa Shirley, que está trazendo uma palavra abençoada essa noite para nós. Eu gostei muito do versículo que vocês estão usando no tema do Congresso. Pode abrir comigo? Efésios capítulo 3, versículo 20. Isso? Vamos lá? Efésios 3, 20. Trago um abraço da Igreja de Cristo de Pires do Rio. Quero me comprometer, minha pastora, ano que vem trazer uma turma. Tá? Vou trazer. Tá? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Olha que coisa mais linda quando a palavra do Senhor nos fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele não está pronto simplesmente para fazer acontecer aquilo que nós oramos. Não é só aquilo que a gente ora, até aquilo que a gente pensa. Sabia disso? Existem pensamentos, sentimentos seus lá íntimo que às vezes você nunca nem falou com ninguém. E o Senhor conhece. A Bíblia fala que Ele é poderoso para trazer vida nesses pensamentos aí, nesses sentimentos, nesses sonhos mais profundos. E é baseado aqui nesse texto que nós vamos falar hoje a respeito do poder de Deus, o poder de operar milagres. Eu creio que nessa noite Deus vai nos fazer sair daqui com milagres, amém? Quantas estão na busca de um milagre? Amém? No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, acompanhem comigo, por favor, também. Marcos 5. Versículo 25. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes, porque ele dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Será que vocês importam se eu descer? Posso, Marcelene? Posso descer? Eu quero ficar perto, gente. Nós estamos assim, à espera desse milagre. Eu sei que você veio aqui nessa noite buscando milagre. E Deus, eu quero dizer para você que Deus tem esse milagre para a sua vida. Hoje, estar aqui com vocês, para mim já é um milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. E eu sei que Deus também, se eu começar a perguntar aqui para vocês, muitos de vocês já vão começar a me falar também que você também é um milagre de estar aqui.
Talvez hoje você vive uma situação que você pensa que a situação para você é tão difícil, esse problema é tão grande para você que você não vai conseguir resolver, mas eu quero fazer você lembrar há tempos atrás, antes de você chegar aqui na casa de Deus. Então, eu quero dizer para você que você já é um milagre de estar aqui na casa de Deus. Hoje eu até conversava com a pastora e a gente falando assim, que quem seleciona quem vem para ouvir a palavra é o Espírito Santo, é o Senhor Deus. E Ele fez um milagre hoje de trazer você neste lugar para ouvir a palavra dEle. Ele te trouxe aqui porque tem um propósito para a sua vida. E aqui nesse texto a palavra do Senhor nos mostra, nos conta a história dessa mulher que estava esperando por um milagre. A Bíblia nos diz a respeito dessa mulher. Era uma mulher que ela tinha um problema que talvez não seja o seu problema, ou talvez pareça com o que você também está passando. Essa mulher padecia com um problema de enfermidade. E a enfermidade dessa mulher não era uma enfermidade assim comum ou normal para aquela época. Hoje, talvez, se nós fôssemos conversar a respeito de alguém tendo hemorragia, não seria uma coisa tão grave, tão séria como era naquela época. Naquela época, uma mulher que tivesse hemorragia era um problema muito sério. Porque por causa dos costumes dos judeus, por causa da lei de Moisés, aquela mulher, além de carregar com ela aquele problema de enfermidade, ela carregava também um problema cultural, ela carregava também um problema religioso por causa daquela hemorragia que ela tinha. Para vocês terem uma ideia, aquela mulher, por causa daquela hemorragia que ela tinha, ela não poderia frequentar os lugares onde tivesse uma reunião. Ela não poderia tocar numa pessoa como eu estou tocando na irmã aqui. Ela não poderia aproximar, porque a Bíblia nos mostra, você pode depois ver na sua casa, no livro de Levíticos, capítulo 15, nos mostra que o problema de hemorragia era um problema que separava aquela mulher das outras pessoas. A Bíblia nos mostra que na lei de Moisés dizia que uma mulher que tivesse hemorragia, para vocês terem uma ideia, uma mulher que estivesse menstruada, na época da menstruação, ela não podia. Quem tocasse naquela mulher era tida como uma pessoa contaminada. Se a mulher menstruada sentasse aqui nessa cadeira e viesse uma pessoa e sentasse no lugar onde ela estava sentada, aquela pessoa ficou contaminada por um dia e até a tarde já tinha que tomar banho e tinha que se purificar. Se uma pessoa tocasse, se um homem aproximasse, deitasse com uma mulher que tivesse menstruada, a Bíblia nos mostra que ele ficaria 7 dias para se purificar. Então uma mulher com hemorragia, ela sofria muito, ela era tida como um preconceito muito grande. Na lei de Moisés, essa lei colocava essa mulher distante das pessoas, essa lei tirava essa mulher de ter convivência com as pessoas. Essa mulher, ela era tratada com preconceito diante das pessoas. E além de sofrer desse problema tão sério, a Bíblia nos mostra que fazia anos que essa mulher sofria, 12 anos que ela estava padecendo com essa hemorragia, queridas. Pensem vocês, às vezes a gente fica muito aí, né? As que ficam mais, 7, 8 dias menstruada, né? E às vezes tem gente que tem um fluxo maior, já é um pouquinho difícil. Imagina você, uma mulher passar 12 anos sangrando, 12 anos padecendo. A Bíblia não diz qual que era o problema daquela mulher. Nós não sabemos se era um mioma, nós não sabemos se ela tinha um cisto lá, nós não sabemos qual era o problema daquela mulher, mas ela tinha uma hemorragia e ela sofria com aquele problema. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher um dia toma uma decisão. Quando eu olho para essa história, eu começo a imaginar, pastora, essa mulher. Eu imagino que uma mulher que ficou tantos anos assim sangrando, ela era uma mulher anêmica, né? Ela era uma mulher frágil, ela era uma mulher que tinha uma saúde debilitada. E a Bíblia nos mostra que essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar ali. E aquela mulher, ela tinha esse sangramento. E esse sangramento daquela mulher era algo que talvez só ela e a família dela lhe sabia. Era algo que ela guardava consigo. Ela tinha aquele sangramento. Talvez ela não podia nem sair tanto, porque talvez era tão grande o fluxo. E ela tinha aquele sangramento. E existem muitas mulheres também
que estão dentro da casa de Deus e chegando dentro da casa de Deus, que também estão carregando consigo alguns sangramentos, algumas feridas que sangram, que estão escondidinhas dentro de si, que talvez as pessoas até nem observam. Aquela mulher talvez as pessoas não observassem, olhasse para ela e não observasse. Talvez você também vem na igreja e você sorri, e você conversa, e talvez as pessoas não percebem também que há dentro de você, e há em você um sangramento, há em você também uma dor, e há em você também uma necessidade de buscar o milagre. Por isso que você está aqui nessa noite. Aquela mulher, ela precisava de um milagre, e aquela mulher, ela tinha uma possibilidade para que Deus pudesse agir nela. A necessidade dela era uma possibilidade para que Deus pudesse agir. E eu quero dizer para você que esse problema que você tem aí é uma possibilidade para que Deus faça um grande milagre na sua vida. Você está olhando para esse problema e eu quero que você olhe para esse problema hoje com um olhar diferente. Eu tenho uma possibilidade de causar um milagre aqui nessa cidade. Você pode olhar para isso, porque muitas vezes o que o inimigo nos faz, ele nos faz sentir tão fracas, nos faz sentir tão tristes, nos faz sentir tão a última, que às vezes nós queremos ficar dentro de casa, como aquela mulher, porque talvez em alguns momentos ela quisesse ficar dentro de casa pela fraqueza dela, e talvez você também tenha vindo aqui hoje, nessa noite, se sentindo assim fraca, com dificuldade de vir aqui nessa noite, mas você tomou uma atitude, você veio lá, está falando de milagre, a pastora colocou esse tema sobre milagres, e eu vou lá, eu tenho essa possibilidade de receber esse milagre, e o Senhor, queridas, te honra porque você veio aqui. O primeiro passo que nós temos que ter para alcançarmos o milagre é nos posicionarmos diante daquela situação que estamos vivendo, e aquela mulher, ela nos dá esse exemplo, e que bom que você hoje tomou essa posição, você se posicionou diante da situação que você está passando, você tem uma necessidade de um milagre, e você não ficou escondida dentro de casa, como muitas mulheres fazem, cobrem a sua cabeça, escondem debaixo de uma coberta, se trancam dentro de casa, com depressão, com opressão, porque estão passando pelo problema e não querem sair mais de casa. Me lembro um dia, quando eu estava pastoreando em Paraíso, Tocantins, e nós tinha um programa de rádio, eu estava num programa de rádio naquele dia, e de repente uma senhora ligou, e ela disse: pastora Shirley, você poderia vir na minha casa? Eu precisando muito de oração. E aí eu fui na casa daquela mulher. Quando eu cheguei na casa daquela mulher, ela me disse: olha, deixa eu dizer algo para você, tem 30 dias que eu não saio de casa. Eu me sinto depressiva, eu tenho medo de morrer, eu não ponho o pé de fora de casa, eu não penteio o cabelo, eu não gosto de tomar banho, eu fico escondida dentro de casa, com depressão, com tristeza, com um monte de problemas. E por causa daqueles problemas dela, Satanás falou para você não tem mais jeito. Para você não tem jeito, fica dentro da sua casa, se cobre de coberta, fica escondidinha dentro da sua casa. E era assim que aquela mulher estava sentindo naquele dia. E aí, o que eu falei? Naquele dia eu orei com ela, orei e declarei a bênção do Senhor sobre a vida dela. E falei: Silvia, hoje à tarde eu tenho célula na minha casa, e eu quero que você vá na minha célula, só que você vai um pouquinho antes. Eu quero que você saia da sua casa hoje, vá um pouquinho antes. E aquela mulher, depois desse tempo todo que ela ficava dentro de casa, ela deu um passo, saiu e foi na célula. Quando ela chegou na minha casa, chegou um pouco antes, que eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher, estava possessa de demônios, e naquele momento Deus trouxe libertação na vida dela. Deus começou a fazer uma obra de libertação, milagre na vida daquela mulher, e aquela mulher é um milagre, sabe por quê? Porque hoje ela é a pastora Silvia da Igreja Quadrangular de Paraíso, Tocantins. Entende isso? Pode aplaudir o Senhor? Mas o que foi preciso que ela fizesse? Se posicionar. Ela ouviu, ela pediu ajuda e se posicionou. Você também precisa se posicionar.
Só de você vir aqui hoje, você já está dando um sinal para o Senhor. Senhor, eu me posiciono diante desse problema que eu estou passando. Eu me posiciono diante dessa luta que eu estou passando. Eu tomo atitude diante desse problema que eu estou passando. Só de você vir aqui hoje, você já deu um sinal para o Senhor. Você já deu um sinal dizendo, eu quero milagre. Porque o Senhor está te oferecendo milagre. Só que o Senhor, Ele quer que a gente pegue. Muitas pessoas não pegam. E estão lá pensando assim, eu não posso, eu não consigo. Eu sou muito fraca. Eu estou abatida. Meu lugar é ficar dentro de casa mesmo. Eu nem vou na igreja. Eu estou cansada. Eu vou ficar dentro de casa mesmo. Essa era a posição talvez inicial daquela mulher aqui da Bíblia. Mas a Bíblia nos fala que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. E a Bíblia nos fala que ela tomou atitude. Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. E hoje você está aqui, você já tomou essa atitude também. Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. Você veio se encontrar com o Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que naquele dia, aquela mulher, ela entrou por meio daquela multidão e correndo risco. Porque qualquer pessoa que tivesse aquela hemorragia e entrasse no meio do povo, e que se as pessoas descobrissem que ela tinha aquela hemorragia e ela era impura, só dela passar e tocar naquelas pessoas, todas as pessoas que ela tocasse, diante da doutrina religiosa, era considerada como impura. Só dela tocar. Então ela entrou no meio da multidão. Ela não se preocupou com o que os outros iam pensar. Ela não se preocupou com o que os outros iam falar. Ela não se preocupou se ela ia ser apedrejada talvez. Você também, para receber o milagre, precisa parar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Porque tem muitas pessoas que se preocupam. O que minha família vai dizer porque eu estou indo para a igreja agora? O que a minha família vai dizer porque eu estou indo numa reunião agora? O que minha família vai dizer? O que eu estou indo à igreja? O que os meus amigos vão dizer agora pela posição que eu tomei em Cristo? Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós queremos alcançar o milagre. E a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela foi passando por entre a multidão, e a Bíblia nos fala que ela correu atrás de Jesus, ela foi andando, e a palavra nos diz que ela tocou nas vestes de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, você quer receber o seu milagre? Você precisa também tocar em Jesus. Se você tocar em Jesus, você vai receber esse milagre. Ah, mas eu não estou vendo. Cadê Jesus que não está aqui? Cadê as roupas dele que não está aqui? Eu estou vendo. Porque muitas vezes nós queremos ver a coisa tudo no natural. Nós tocamos o Senhor Jesus com a nossa fé. Nós tocamos o Senhor Jesus com a postura que nós temos aqui dentro de nós. Porque tem muitas pessoas que vêm na casa de Deus, mas elas não acreditam que o Senhor faz milagres. Elas não creem que o Senhor faz milagre. A palavra do Senhor nos diz que aquele que aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Ele existe. A Bíblia nos diz isso. Nós precisamos acreditar que o Senhor ainda faz milagre hoje. Tem gente que pensa assim, não, foi naquele passado que o Senhor fazia milagre. Eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo que fez milagre na vida dessa mulher, está aqui hoje para fazer um milagre na sua vida, um milagre na sua casa também. Amém? Quantas creem, diga amém. Amém? Eu creio também. Mas é necessário que a gente creia, queridas, que a gente creia nisso. E a Bíblia nos fala que aquela mulher, ela foi andando ali, ela tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, a palavra nos diz que naquele mesmo instante, Jesus sentiu que dele saía poder, queridos. E eu quero dizer para você que o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Senhor Jesus está aqui também nessa noite, para que você toque nele e receba do poder de Deus, operador de milagres em sua vida. Amém, queridas? E a Bíblia nos diz que saiu o poder do Senhor Jesus. E a palavra nos diz que naquele momento Jesus falou, espera aí, quem me tocou?
Alguém havia tocado em Jesus de uma forma diferente. Aqui nós temos muitas aqui. Mas quem será que vai tocar em Jesus de uma forma diferente? Quem vai tocar em Jesus com fé aqui hoje? Qual de vocês vão tocar no Senhor Jesus com fé aqui hoje? Eu espero que você tenha vindo aqui com esse coração disposto a tocar com fé. E a Bíblia nos diz que Jesus parou e disse: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos começaram a falar com o Senhor e falar assim: Senhor, mas olha só, tantas pessoas que estão aqui, tantos te tocam. Olha o quanto de pessoas que estão aqui estão te tocando, esbarrando no Senhor todos os momentos. Mas o Senhor foi e disse: eu senti que de mim saiu poder. Queridas, naquele mesmo instante, a palavra do Senhor nos mostra, nos fala que aquela mulher, ela estremeceu. Aquela mulher, ela tremeu. Ela tremeu naquele momento. Sabe por que ela tremeu? Porque ela temia naquele momento ser apedrejada. Ela temia naquele momento ser rejeitada. Ela temia naquele momento que eles expulsassem ela dali. Ela temia que naquele momento a tratassem com preconceito. Aquela mulher teve medo, aquela mulher tremeu. E ela ficou ali com medo, achando que ela não podia se revelar ao Senhor Jesus, porque ela pensava que Jesus ia rejeitá-la. Olhem para mim, queridas. E eu quero dizer para você que nessa noite, eu quero dizer para você que você talvez tenha vindo aqui, e às vezes você olha para as pessoas e você pensa assim: olha seu nome, Raquel. Não, o milagre não é para mim, o milagre é para Raquel. Acho que a Raquel merece muito mais que eu. Qual é o nome da senhora? O milagre da irmã Aparecida não é meu, o milagre é só dela mesmo. Muitas vezes nós nos olhamos com preconceito. Nós mesmas, nós achamos assim que Jesus vai ouvir a Raquel, a irmã, e não vai me ouvir. Aquela mulher, talvez ela tenha estremecido naquele momento, porque ela sabia, ela pensou: mas eu tenho hemorragia, Jesus vai me enxotar daqui, Jesus vai me rejeitar. Eu quero dizer para você que Jesus não te rejeita. Jesus não te rejeita. Preste atenção aqui no que eu quero falar para você. Aquela mulher, ela tinha aquele problema, aquela hemorragia aos olhos daquelas pessoas. Sabe o que era? Aquela hemorragia era símbolo de pecado. E talvez você tenha vindo aqui também nessa noite, precisando tocar no Senhor Jesus, e você acha que para você não tem jeito, que você vai tocar em Jesus, mas ele não vai fazer nada porque você está com a vida em pecado. Mas eu quero dizer para você que se você tocar no Senhor Jesus nessa noite, com fé, tomando a posição de mudar de vida, eu quero dizer para você que Jesus não te rejeita. A Bíblia nos fala que ele está pronto para nos perdoar. A Bíblia nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, queridas. A Bíblia nos mostra que Jesus não rejeitou aquela mulher, e ele não te rejeita também. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus não é igual o homem, não é igual a gente que faz acepção. Essa eu quero para ser minha amiga, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu vou andar com ela, essa eu não vou. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele nos vê como todas somos iguais, queridas, e somos iguais diante dos olhos dele. A diferença, sabe o que é? Que umas às vezes não recebe tão rápido do que a outra, porque às vezes ainda está nesse preconceito, você mesma, achando que não pode, não consegue, e não está tocando no Senhor Jesus com fé. E nós precisamos tocar em Cristo com fé, e se nós tocarmos, nós vamos ver o Senhor agindo em nossas vidas, amém? E aquela mulher tremeu, e ela pensou: agora que ele vai me mandar embora daqui. E a Bíblia diz que ela tremeu, e aí de repente a voz se revela: eu, Senhor, fui eu, Senhor, que toquei em você. Mas eu acho muito interessante quando Jesus vai e fala com aquela mulher. Jesus vai e fala para ela assim: olha, acompanhe para vocês verem. Versículo 33, Jesus vai e diz assim para aquela mulher. Aquela mulher, na verdade, naquele momento, ela se prostra e declara tudo o que ela havia feito. E Jesus vai e disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu pecado. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu... do quê? Do teu mal.
Aqui a Bíblia nos mostra que Jesus, ele olha para aquela mulher e ele declara sobre a vida dela cura, ele declara sobre a vida dela salvação, ele declara sobre a vida dela mudança. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer fazer milagres nas 3 áreas da nossa vida. Ele quer fazer milagre na nossa vida emocional, que é sim. Muitas de vocês entraram aqui, como eu já falei, também sangrando por causa de um problema dentro de casa, sangrando porque talvez o seu filho é respondão, sangrando porque talvez você tenha um esposo que não tem te dado valor, sangrando porque talvez alguém te jogou para lá, não te quis como uma namorada, uma pretensa para casar, sangrando porque talvez você perdeu um casamento, sangrando porque talvez um dia você foi rejeitada por familiares e seu coração dói, seu coração sangra. E eu quero dizer para você que o milagre emocional o Senhor quer fazer na sua vida também. Ele quer te curar no emocional, ele quer cicatrizar o seu coração, tirar essas feridas, te fazer ser uma mulher sarada. Fala para o seu irmão: Deus quer te fazer ser uma mulher sarada. Ei, queridas, eu tenho um segredo para contar para você. Se não formos saradas no coração, Deus não vai poder nos usar. Deus não tem condição de usar quem não está sarado no coração. E o diabo, ele é sem vergonha, sabe por quê? Ele sabe disso. E aí ele começa desde pequenininho, desde bebê lá, ele começa já a querer cavucar feridas no coração da gente. É uma rejeição, uma palavra que fala. Eu estava até conversando com a irmã aqui, contando para ela que quando eu era criança, as minhas irmãs, na minha casa, são todas pequenininhas, sabe? E aí o que aconteceu? Nasceu eu comprida, né? E aí elas andavam atrás de mim assim, e eu chorava. Para mim aquilo era um problema, sabe? Eu chorava, eu carregava: oh meu Deus, eu sou feia, eu sou comprida. Uma ferida tão boba que o diabo lá estava plantando, enchendo o meu coração de complexo, de ferida lá na infância. Satanás, ele sabe disso, que se ele te ferir, queridas, Deus não vai poder te usar. Deus não tem condição de usar um soldado que está ferido, caído nos cantos. Deus não tem. E Deus quer te curar o coração. Deus quer fazer um milagre dentro do seu coração, mas tem que deixar o Senhor fazer esse milagre. E é tão sério, tão sério. Olha, presta atenção para vocês verem. Um dia, meu esposo foi chamado na casa de uma irmã, e aquela irmã estava com a dor no braço, sabe, irmã? E aí, de repente, ela bem velhinha morava junto. O que ela faz, gente? Passou querosene no braço. E o querosene feriu o braço dela. E ela bem velhinha, já não enxergava direito, o braço estava doendo muito. E meu esposo foi lá junto com outro pastor para olhar aquela senhora. Pegaram ela, levaram no hospital. Quando levaram no hospital, a enfermeira foi e passou éter no machucado. Aí começou a sair que é tão de bicho. Foi catando com polícia, bichos e mais bichos, que havia entrado naquela ferida. Por que eu estou contando isso para você? Para ilustrar que Satanás também gosta de feridas. Existe um dos nomes de Satanás que é Beuzebu. Beuzebu significa príncipe das moscas. Mosca gosta de ferida. E Satanás gosta de colocar os filhotes dele onde há ferida. E talvez seu coração é um coração ferido, porque um dia alguém fez um mal com você. Um dia alguém feriu o seu coração. Um dia alguém te tratou mal e você tem um coração tão doído, e isso tem te travado, isso tem te amarrado, tem te impedido de crescer, de fazer alguma coisa na casa de Deus. Pois eu tenho uma palavra para te dar, querida. A postura tem que ser sua. Você decide se você quer ser uma mulher sarada ou uma mulher doente. Você é que vai decidir. Aquela mulher tomou a decisão de levantar-se daquela cama e ir atrás de Jesus, e você também tem que tomar uma decisão e falar: basta, eu não quero ser uma mulher doída de alma, eu não quero ser uma mulher ferida de alma, eu não quero ser uma mulher ai, coitadinha de mim, não quero. Eu quero ser uma mulher sarada, pronta para ser usada nas mãos do Senhor Deus. E para isso, sabe o que a gente tem que fazer? Perdoar. Não vem falar de perdão comigo, não. Fala de qualquer coisa, mas esse negócio de perdão não fala comigo, não. Eu não perdoo mesmo. Aquilo que ele fez comigo, não perdoo. Aquilo que ele
minha tia, minha mãe, meu avô, fez comigo? Perdoe de jeito nenhum. Qualquer coisa, não me peça para perdoar. Eu quero falar para você, querida, o segredo da cura é o perdão. O segredo da cura é o perdão e é também o arrependimento. Porque quando a gente está guardando mágoa, nós estamos pecando. É preciso liberar. E eu falo de experiência, porque um dia eu prendi alguém dentro do meu coração. Eu tinha uma amiga, muita amiga. E por imaturidade, ela me causou uma ferida de coração. E eu guardava aquilo, minha irmã. E um dia eu estava lá chorando, coitadinha de mim. O diabo gosta de fazer a gente sentir coitadinha de mim, você sabia disso? E eu era coitadinha de mim. Ai, coitadinha de mim. E você já viu quando a gente é ferida, a gente gosta de contar? Como que é seu nome, irmã? Seu nome? Porque eu chegar na Rosivan, ai, Rosivan, eu quero te contar o que a minha amiga fez comigo, que você nem acredita, nós duas somos daquele jeito assim, mas a minha amiga fez isso, aquilo outro comigo. Eu poderia fazer a Rosivan chorar se eu contasse, naquela época, o que minha amiga havia feito comigo. E eu era assim, dodói, ai, coitadinha de mim. E um dia eu fui orar, e o Senhor falou comigo de um jeito, só nós dois, sabe? Trancada no quarto. Eu tinha que pôr a minha cara assim no travesseiro para dar uns gritos lá, porque se eu gritasse fora, o povo falava assim, tá doida. E o Senhor falou para mim assim, Shirley, eu ponho diante de você uma escolha. Você escolhe agora, ser uma mulher sarada ou ser uma mulher ferida e infeliz o resto da sua vida. O que você quer? Senhor, eu quero ser sarada. Quer ser sarada? Então me entregue as suas razões. E eu pensava, eu tenho razão de chorar porque ela me fez isso. Eu tenho razão. E o Senhor fala, me entrega as suas razões. E naquele dia eu peguei as minhas razões e dei para o Senhor. E peguei de volta, sabe o quê? Um coração sarado. Queridas, hoje é necessário que você perdoe. É necessário que você se posicione. Que você queira, eu quero perdão. E eu quero perdoar, eu vou liberar, eu vou abençoar. Ah, mas eu vou ficar na perda? Não, você vai ficar no ganho. Ah, mas se eu perdoar, vai parecer que eu fui culpada, né? Eu vou ficar no prejuízo. Mas não, querida. Engano seu. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, você se amarra junto com aquela pessoa que você não está perdoando. É a mesma coisa de você se amarrar numa corrente, ficar dentro de uma jaula, pegar a chave, se trancar com aquela pessoa e jogar a chave fora. Tá vocês dois presos ali dentro. É necessário quebrar as correntes, perdoando e liberando perdão. Sabe por quê? Porque você, além de dar legalidade na sua vida, você está vivendo uma vida amargurada. Aquela mulher que eu contei para vocês, que hoje é uma pastora, o problema dela era de alma, e Satanás estava escravizando a vida dela. Foi preciso que Deus entrasse lá, curasse a vida dela e desfizesse aquele ninho de Satanás, para você ser sarado de coração, para que o seu sangramento cesse, para que a hemorragia do seu coração cesse, para que a dor do seu coração cesse. É necessário você perdoar e pedir perdão, para que o Senhor sare o seu coração. E a Bíblia nos fala que o Senhor sarou aquela mulher também fisicamente. Hoje talvez seu problema não seja lá o emocional, mas seja físico. Existem limitações, problemas de saúde que tem te amarrado, que tem te prendido, e você precisa de uma cura nessa área. Eu quero dizer para você que nós temos que acreditar em cura. Sabe o que está acontecendo? Esses dias eu pregando na igreja, no culto de domingo, eu falava para os irmãos assim, irmãos, Igreja de Cristo, nós somos pentecostais. Tem muita gente que está esquecendo disso. Que nós cremos no Espírito Santo de Deus. Porque hoje liga pentecostal, sabe com quê? Com quê? Com aqueles reveladores por aí afora, que lá não... Entende? Tem gente que é pentecostal é quem crê no Espírito Santo. E nós somos pentecostais. Só que vamos deixando. Ah não, os milagres era para aquela época. Deus não faz milagre mais hoje. Para que você deixa pedir a cura? Né? Vamos tomar um remedinho aqui. Talvez a irmã já até chegou em você e fala para você, Senhor, estou precisando, estou passando por um problema, sentindo a dor na coluna. E você, ao invés de falar, espera aí, irmão, deixa eu orar por vocês, já façam, toma um Torcilax que você sabe.
Você já tem a receita pronta na ponta da sua língua, né? E nós muitas vezes oramos mais. Não cremos mais em milagres. Precisamos voltar a crer. Precisamos declarar cura. Semana passada, essa semana, nós ouvimos um testemunho lindo. Lindo, na tarde da bênção da nossa igreja. Uma senhora simples chorando. E ela dizia: bispo, eu vim aqui na igreja. Quando foi um dia, na segunda-feira, ela recebeu o resultado de um exame do esposo dela, câncer. E ela ficou desesperada. E ela contando para a gente que ela foi na tarde da bênção e ali ela chorou diante do Senhor. E o médico mandou repetir o exame. Foi na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, o médico pegou aquele exame e falou assim: ui, não tem nada aqui não. Você está curada. Sumiu. E você pensa assim: mas Deus pode fazer isso na minha vida? Pode. Esses dias atrás nós estávamos com um problema na nossa casa também. Meu cunhado, de repente, a pressão dele alterou, pastora. E aí, o que aconteceu? Eles resolveram levar no cardiologista. Foi no cardiologista, ele falou: vamos fazer um exame? Vamos fazer um ultrassom. Fez o exame, o médico: vem cá, eu quero conversar com você. Você está com um problema seríssimo, cirúrgico. Sua válvula, problema sério. Não joga bola, fica mais quieto, não faça mais nada, até a gente resolver o que vai fazer. Seu caso é cirúrgico. E minha irmã começou a orar e preocupada, falou assim: Vânia, não preocupa, vamos orar. E começamos a orar, e ela orando, começou a fazer um voto e buscar, e orar. E aí, pegamos meu esposo e eu fomos levar ele em Goiânia para procurar um outro médico, que era para procurar um especialista. Vamos. Chegou lá, o médico pegou: senta um pouquinho, deixa eu ouvir seu coração. Estou achando uma coisa estranha aqui. Ouviu, falou assim: dá para você repetir esse exame? Dá. Então saiu de lá, deu um jeito, vamos pagar o exame normalmente lá em Goiânia. Fala assim: fala para esse meu amigo que vai fazer o exame, para ele comparar os dois exames. Aí chegou lá, meu esposo entrou com ele, e o homem está lá que procura. Espera aí, mas você tem certeza? É a mesma pessoa que está aqui? É a mesma pessoa? Então, vocês creem em Deus, vocês têm uma fé totalmente diferente, porque aqui aconteceu um milagre, não tem nada disso que esse exame está dizendo. Irmãs, é necessário crer. Nós precisamos crer, precisamos ativar a nossa fé. Ao invés de simplesmente ficarmos só tomando remédio, eu não sou contra remédio, gente, também tomo. Mas nós precisamos crer, voltar a crer em milagres. E a Bíblia nos fala que naquele momento, quando aquela mulher tocou em Jesus, aquela hemorragia foi estancada. A cura física veio sobre a vida daquela mulher. E Deus também pode fazer isso na sua vida, mas é necessário crer também. E por último, o milagre que eu vejo que é o mais importante. Vocês perceberam que Jesus, antes de falar para aquela mulher assim: fica livre do seu mal, o que Jesus falou para ela? Ele falou o que para ela? Acompanhe comigo aí. Achou aí? Olha o que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Aqui Jesus nos mostra de outra cura que nós precisamos, que para mim é a mais importante, que é a cura espiritual. Aquela mulher daquele dia saiu ali com o coração curado, porque agora não havia mais preconceito. Jesus a chamou, Jesus falou para ela: você está curada desse mal. Jesus sarou o coração dela, ele não teve preconceito com aquela mulher. Jesus curou o coração dela, curou o físico daquela mulher, e Jesus curou também a parte espiritual daquela mulher, trazendo para ela salvação, queridas. A salvação é a cura mais importante que nós precisamos. É o milagre mais importante que nós precisamos, é da salvação. E tem muitas pessoas, queridas, que sabem o que acontece? Estão correndo atrás daquele que tem o poder, mas não quer levar o poder para dentro da sua casa, não quer o poder dentro do seu coração. Ele só quer simplesmente o milagre, mas não quer o dono do milagre. Sabe, queridas, não é tempo mais
mais de nós brincarmos, de servirmos a Deus. Não é tempo mais de virmos na igreja só por virmos. Nós temos que querer Jesus verdadeiramente. Nós temos que procurar salvação, sim. Nos entregar a Cristo Jesus de verdade. Decidir ao batismo. Tomar uma posição. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão esperando. Não, daqui uns dias eu batismo. Daqui uns dias eu tomo essa atitude. E o que acontece? Jesus volta e você fica, querida. É necessário você realmente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus, Ele quer fazer a obra, um milagre completo na sua vida, um milagre completo dentro da sua casa. Mas é necessário abrir o coração para Ele, para que Ele te cure emocionalmente, para que Ele te cure fisicamente e para que Ele te cure espiritualmente, queridas. Deem lugar ao Espírito Santo. Na medida que vocês derem lugar ao Espírito Santo, Ele vai poder fazer esse milagre na vida de vocês. Quero contar para vocês um testemunho de uma menina que eu vi também, que aconteceu um milagre na vida delas. E talvez vocês podem se identificar com o testemunho dessa menina. Eu a conheci e o nome dela é Maria. E a Maria, ela tinha um problema sério. O problema da Maria era que ela, bem pequena, com 4 anos de idade, ela já via algo sério dentro da casa dela. Ela via dentro da casa dela depressão. A mãe da Maria muitas vezes falava de morrer. Tinha depressão. Quantas vezes aquela menina abraçava a mãe, tinha medo que a mãe morresse ou fosse embora, porque a mãe falava, vou embora de casa, vou embora de casa. E a Maria chorava. A Maria sentia oprimida. Tinha vezes que a Maria deitava debaixo de coberta com 4, 5 aninhos para dormir, para não ver o que estava acontecendo dentro de casa. Aquela menina pegou aquele hábito. Dentro da casa dela tinha depressão. O pai e a mãe brigavam o tempo todo. Separação. Aquela menina, certa vez, ela abraçava as pernas do pai junto com as irmãs e dizia assim, não vai embora não, não vai embora não. O pai querendo ir embora de casa. Assim era o ambiente do lar daquela menina. Uma pobreza muito grande. Aquela menina, eu vi aqui na região de vocês, que vocês têm plantação de café, né? Nossa região lá, na época também, desse testemunho dessa menina, tinha muita plantação de café. E a mãe daquela menina trabalhava nessa plantação de café e levava aquela menina, levava Maria e levava as irmãs dela também. E era muito difícil o sustento da casa da Maria. Era muito difícil a convivência dentro da casa da Maria. E aquela mulher, a mãe da Maria, sofria muito. E a Maria vendo tudo aquilo, bem novinha. E ela conta que um dia chegou uma vizinha. E a vizinha foi e falou para a mãe dela, Dona Mica, olha, deixa eu dizer para a senhora, eu conheço uma igreja. Lá é muito bom, vai numa reunião lá, que Deus vai fazer uma obra. E aquela mulher foi naquela reunião à busca de milagre, porque dentro da casa dela tinha um marido alcoólatra. O marido daquela mulher era alcoólatra. O pai da Maria bebia de cair no chão. O pai da Maria bebia vender as coisas dentro de casa. Os tios da Maria adoçava pinga e dava para as irmãs da Maria tomar. Para vocês terem uma ideia como que seria o futuro da Maria. E aí um dia a mãe da Maria resolveu ir à igreja, buscar um milagre como essa mulher. E a mãe da Maria foi. E quando ela chegou lá, era o apóstolo Ulisses. Muitos anos atrás tinha chegado em Pires do Rio. E ele e a esposa dele pregando na igreja, aquela mulher só chorava. E de repente, começaram a cantar uma música que talvez alguns de vocês aqui conhecem, muito antiga, que fala assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. A noite escura está e o sol não brilha mais. Basta que me toque, Senhor. E aquela mulher chorava. E a Maria chorava junto com ela. E naquele dia, o apóstolo fez um convite. E aquela mulher foi na frente e a Maria foi junto. E aquela mulher chorava. E a Maria ali junto, vendo a mãe chorar.
E aquela mulher ativou a fé, como essa mulher do fluxo de sangue. E talvez você está aqui me ouvindo e você pensa assim, minha casa é desse jeito, e pior, coisa pior. E aquela mulher fez isso. Foi para a casa de Deus e começou a chorar ali. E ali ela lavou o coração dela. Ela perdoou quem precisava de perdoar. Aquela mulher caiu possessa de demônios. E tinha demônio, e repreendeu os demônios. Lá em Pires do Rio, gente, no início da obra lá era uma coisa. Era demoniada assim de vários bancos, aquela coisa. E expulsaram aquele demônio. O Senhor sarou o coração daquela mulher. E aquela mulher levou a fé para dentro da casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela começou a orar pelo marido. Sabe o que aconteceu? O marido começou a ter nojo da bebida, minha irmã. Nojo. Ele não podia mais passar perto de carro a álcool porque tinha vontade de vomitar. E a Maria foi vendo aquilo. E aquele homem tomou a posição de ir para a igreja. E Deus libertou aquele homem. Deus transformou a vida dele, tirou o vício. Lá na casa Maria já não tinha mais brigas, 3 irmãs que a Maria tinha. E o pai e a mãe começaram a levar aquelas meninas para a igreja. Começou a levar para a igreja e ensinar na casa de Deus. E a Maria ia, chorava. E a Maria tinha um problema ainda que era complexada. Ela achava que ninguém lá gostava dela, que ela era mais pobre, mais feia. Ninguém dava valor nela e ela chorava ali. E o Senhor foi trabalhando no coração dela, trabalhando. E aquela menina foi crescendo dentro da casa de Deus. Quando a Maria tinha mais ou menos uns 17, 15 anos, o Senhor falou para Maria, Maria, eu quero algo mais com você. Maria vai para o seminário. E a Maria foi para o seminário. E a Maria fez seminário teológico, começou a estudar. E o Senhor falou para Maria, eu quero mais, eu quero que você seja pastora. E o Senhor falou para ela, olha, vai ser pastora. E a Maria se tornou pastora. Última notícia que eu tenho da Maria. Ela está na cidade de Monte Carmelo, pregando no Congresso de Mulheres. Shirley Maria Ferreira Santos. Por que eu estou contando para vocês? Para mostrar para vocês que todos nós precisamos de milagre. E minha casa é um milagre, queridas. A minha vida é um milagre. Talvez você me vê aqui pregando, você vê a pastora aqui pregando, você não conhece tudo que nós passamos. E eu estou aqui hoje, sabe para quê? Para te dar uma palavra de fé. Deus fez na minha casa. Deus fez na minha vida. E Deus pode fazer na sua também. Mas é necessário tocar no Senhor com fé. Eu quero dizer para você que o diabo fala para você muitas vezes assim, não tem jeito que eu falo para você que isso é mentira. Tem jeito sim. O Senhor pode sim resolver essa causa. Mas isso é muito difícil, a coisa já está passada, já não tem mais jeito. Tem, queridas. Basta você se lançar aos pés. Deixa eu dizer para você hoje, sabe o que acontece? Minha casa hoje, para a glória do Senhor Jesus. Todas minhas irmãs servem Jesus. Todos meus cunhados servem Jesus. Na minha casa, minha esposa e eu somos pastores. Minha irmã e meu cunhado são pastores. Minhas irmãs todas servem na casa de Deus. Meus sobrinhos todos tocam na casa de Deus. E já tem uma pequenininha já querendo também fazer alguma coisa. Todos já têm o coração voltado. Por quê? Porque uma mulher tomou atitude. Porque a minha mãe tomou atitude. E talvez você pense assim, só eu na minha casa que estou fazendo alguma coisa. Só eu que estou à busca do milagre. Eu quero dizer para você que não é só você, não é você, minha irmã. Mas só eu. Queridas, uma vela no escuro, ela brilha muito. E você pode pensar, só eu. Não. Você é uma luz onde que você está. E o Senhor, querida, tem um propósito. Ele pode te ajudar nessa situação. Mas é preciso tocar no Senhor. E talvez você pense assim, mas está muito difícil. Lá na minha casa, a coisa está muito difícil. As lutas estão grandes. Os problemas financeiros, as brigas, as contendas, separação, tristeza, está muito grande dentro da minha casa. Eu quero dizer para você que isso é pretexto para Deus fazer milagres. Isso é pretexto para Deus fazer acontecer na sua vida aquilo que as pessoas acham que é impossível. Porque quem olhava para mim, ele não conseguiria imaginar que um dia eu estaria aqui pregando, porque eu era a pessoa mais tímida que você imagina. Hoje você vem me ver pregando,
Você não consegue enxergar isso. Eu era a pessoa mais tímida que existia. Eu achava que eu não conseguia. Você vê a história de Gideão, é a minha história. Eu falo, mas Senhor, eu sou mais pobre. Senhor, eu sou mais feia. Senhor, a minha família é a mais pobre. Eu sou a última, eu não consigo. Eu me achava a última. E Deus falou, eu preciso de você. E talvez hoje você está aqui e você não tem desenvolvido também o seu ministério, porque você acha a última. E eu quero dizer para você que Deus precisa de você. A única coisa que você tem que ter é posicionamento diante dEle, ir até Ele, tocar no Senhor, abrir seu coração totalmente. Aí Deus faz o milagre. Deus só não pode fazer o milagre em quem tem o coração fechado. Deus só não pode fazer o milagre em corações orgulhosos. Deus só não pode fazer o milagre naquelas mulheres que se acham assim, eu posso resolver com as minhas próprias mãos. Para com isso, meu irmão. Fala para Deus, não posso não, Senhor, resolver com as minhas próprias mãos. Resolva por mim, meu Deus, que eu não consigo. Enquanto você ficar aí tentando resolver com as suas mãos, Deus não pode agir. No momento que você falar, eu não posso, não consigo, o Senhor fala assim, agora eu posso. Enquanto aquela mulher corria atrás de médicos, Deus não operou, mas o dia que ela correu atrás de Jesus, o milagre veio, queridas. O problema é que nós muitas vezes olhamos tudo no natural. No natural. Fala para o seu irmão, nós não podemos andar por vista. Nós devemos andar por fé. Amém, irmãos? É por fé. É por fé, queridas. Olha, vou contar para vocês. 11 anos de idade. Sentada no banco lá da igreja de Pires do Rio. Um complexo que eu vou te contar, daqueles. Sabe? Eu me senti assim, a última, sabe? Bolacha do pacote. Eu estava lá e de repente eu ouvi claramente o Espírito Santo. E ele falou assim, Shirley, um dia você vai estar pregando lá naquele altar. Eu falei assim, eu ri. Eu dei gargalhada. Queridos, Deus me chamou e tem me dado o privilégio de pregar a palavra dele. Não é porque eu sou melhor. Não é. Eu tenho muitas amigas minhas que são muito melhores. Na questão de... devem ter português melhor. Talvez entendem muito melhor a Bíblia do que eu. Mas sabe por que Deus usa? É por isso mesmo. Por não se achar. Talvez você pense assim, eu não posso. Por mais que você ache que não pode, dá lugar para o Espírito Santo. Se esvazie de você mesmo. Fala, eu quero. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei assim, eu posso ficar com vergonha, mas eu vou fazer. E eu já entrei em umas que eu vou contar para vocês. Contar só essa, nós vamos orar. Vitória da Conquista na Bahia. Tinha lá um programa de rádio que é até famoso no Brasil. E lá tinha Debate Melodia. E aí, só homens, sabe? Sabe aqueles homens bem machistas, daquelas igrejas bem machistas, que não te chama nem de pastora? Eu falei, irmã, não tanto faz chamar de pastora, o que for, né? Mas a gente via o preconceito deles. E de repente, um dia eu conversando com a diretora da rádio, falei assim, por que só tem homem? Por que vocês não chamam as pastoras para ir para entrar nesse debate? E ela falou assim, então vem você. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fui caçar, meu pai? Que eu procurei, meu Deus. E dava aqueles temas terríveis de aconselhamento. E 5 homens, tudo machista, e eu Shirley lá. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? O povo ligava para mim e falava assim, quer dizer para a pastora Shirley que o lugar de mulher é esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. E eu, meu Deus. E aí o Senhor foi dando graça, foi a porta que Deus abriu para que a gente pudesse evangelizar lá em Conquista. Mas, queridas, eu falei para Deus, eu me disponho. Se você quer ser um milagre na mão de Deus, você tem que se dispor. Quando a pastora fala, vamos, pastora, sou a primeira, não sei falar, não sei cantar, não sei fazer, mas eu quero aprender. As primeiras vezes que eu fui pregar, o apóstolo chamava, eu comecei a trabalhar com crianças.
Minhas pernas faziam assim, eu quero tremer, assim. Se disponha. Se disponha. Deus quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa e através da sua vida também. Deus pode, queridas. Mas tem que abrir o coração para Ele. Tem que abrir o coração e falar, eu quero, meu Deus. Deus não importa de onde você veio. Se você veio lá na lavoura de café, como eu ia com a minha mãezinha. Se você veio lá da roça, Deus não importa com isso. Deus se importa, sabe com o quê? Com aquelas pessoas que estão com o coração fechado e orgulhoso. Esse Deus não pode agir. Mas seu coração está aberto, escancarado. Aí o Senhor, o Espírito Santo pode fazer uma obra na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo para que Ele possa fazer um milagre. Seu problema familiar, eu quero dizer para você que Deus pode fazer. Deus pode quer. Eu vi na minha casa também, uma irmã minha servia a Deus e aconteceu um problema com ela. O esposo dela caiu. Chegou no ponto dela voltar para a casa da minha mãe. Só que nós não nos conformamos com aquilo não. Minha mãe e eu começamos a orar por ela, e ela depressiva, em cima de uma cama, e a gente orando, Senhor, liberta aquele homem, Senhor, liberta aquele homem, liberta aquele homem, Senhor, liberta. E um dia a gente orando no quintal da nossa casa, minha mãe e eu, de repente, um anjo enorme passou pairando por cima da casa. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou desmontar aqui. E o Senhor falou assim, hoje eu começo milagre na vida dele. E Deus foi lá, convenceu o coração daquele homem, mudou, converteu o coração dele. E hoje eles servem a Deus, fazem a obra do Senhor. Então, queridas, não existe nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo. Deus pode. Nós aqui muitas vezes travamos aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nessa noite eu te convido, ative a sua fé, abre o seu coração e deixe que o milagre aconteça na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé? Estou aqui agora com a nossa convidada, a Bispa Shirley. Iremos fazer algumas perguntinhas para ela. Bispa, o que você achou de ter ministrado aqui no 3º Congresso de Mulheres? Eu me senti privilegiada de poder participar com vocês desse congresso. Eu não conhecia ainda a cidade de vocês, não conhecia a igreja, então estou me sentindo honrada e bem à vontade aqui junto de vocês. E o que você achou o que você pensou quando te falaram que o tema seria em busca do milagre? Propício, porque eu tenho estado muito preocupada com esse tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas hoje em dia, elas estão esquecendo do lado espiritual. Nós temos visto dentro das igrejas pessoas simplesmente vivendo uma vida religiosa e não acreditando mais nos poderes de Deus, no poder de Deus, na operação de milagres. Então achei assim que realmente veio para o momento certo, para que o Senhor nos ative a fé novamente, para que o Senhor nos levante novamente a acreditar no Espírito Santo. Então esse tema eu creio assim, todas as igrejas deveriam realmente trabalhar hoje, porque infelizmente muitas igrejas não acreditam mais em milagre. Então propício, gostei muito. Bispo, você gostaria de deixar algum recado para a pastora e para a Marcelene que está organizando o nosso congresso? Quero sim, quero dizer a elas que fiquei muito feliz, que Deus possa abençoá-las, parabéns por esse evento, tá? Quero no ano que vem trazer algumas meninas de Pires do Rio. Vou também amanhã convocar para o nosso congresso, que nós temos, eu já fiquei registrado, viu, pastoras? Mas eu quero dizer para vocês que está tudo muito lindo, que Deus possa abençoá-las, que Deus possa prosperá-las a cada dia, que vocês possam realmente ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. E eu creio nisso, porque eu creio em milagres. Muito obrigada, tá? É um privilégio, uma honra ter você aqui com a gente. Estamos muito gratas. Obrigada. Amém.